Fala pessoal, aqui que vos fala é o Vini, bem-vindo ao meu canal de React. Vou estar trazendo a pedido de vocês o vídeo do Mr. Warcia, o verdadeiro poder de Kratos, o deus da guerra. Então bora entender mais aí sobre esse universo agora, né, do God of War. Agora, ainda mais agora que chegou o jogo, né, do God of War. Então teve muita coisa, tipo, teve música aí que trouxeram do God of War. Agora vamos ver o verdadeiro poder, né, do Kratos. Porque, querendo ou não, tipo, o Kratos não demonstra ter muitos poderes, né? Tipo, no caso, o principal dele mesmo é a super força dele, né? A, a regeneração, né, que todos os deuses têm, tipo, não importa o ferimento. Claro, não sendo muito grave, eles voltam numa boa. Então é bem interessante alguns poderes. Só que depois que mostrou os poderes no God of War Ragnarok do filho dele, fiquei pensando, caraca, mano. Nossa, tipo, realmente cada deus tem um estilo totalmente diferente em questão de poderes, né? Bora lá! Kratos talvez seja o personagem mais pedido na história do canal. Nice. E depois de analisar a opinião das pessoas no meu vídeo do Dante vs Kratos, eu vejo o porquê. Sinta a pressão, neném. Kratos é um personagem imensamente subestimado, mas qual o verdadeiro poder do famoso semideus que se tornou um deus e depois limpou completamente o panteão grego? Alguns dizem que ele é nível montanha, nível construção, e outros até mesmo dizem que ele é nível parede. Mas hoje vamos remover essa dúvida das nossas mentes e analisar a sua versão grega completamente, analisando seus poderes e habilidades, potencial destrutivo e velocidade. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de se inscrever para acompanhar os futuros uploads. E se você realmente quer dar uma força para o canal, considere o fato de se tornar um membro para ajudar diretamente na produção de vídeos. E também receber alguns benefícios extras, como essas pessoas especiais acima. Então, sem delongas, antes de começarmos, precisamos esclarecer a canone de God of War, pelo menos o lado grego. A canone primária, ou a principal, que deve ser levada em total consideração, de acordo com os desenvolvedores, são os jogos, HQs, multiplayer de God of War Ascension, informações que não foram modificadas posteriormente nos manuais de instrução, as artes conceituais e as ideias dos artistas são consideradas canônicas, e até mesmo God of War Betrayal, um jogo de celular, é canônico. As novelizações, pelo menos no lado grego, são consideradas como canone secundária e elas não tiveram nenhuma mão dos desenvolvedores em cima. Ariel Lawrence, uma das escritoras principais, confirma este fato, dizendo que as novelizações tiveram liberdades extras que não funcionariam na trama dos jogos. E ela até afirma que as HQs foram escritas para funcionar dentro da canone dos jogos, o que dá legitimidade às HQs e bota as novelizações como canone secundária. A única novel que é considerada canônica é God of War The Lost World, que fazia parte do jogo de browser Temple of Helios, e essas novelizações dão detalhes primordiais sobre personagens como Helios, Atlas e Perséfone, e até mesmo ilumina o jogador sobre alguns detalhes extras. Stig Asmussen, que trabalhou como artista-chefe da ambientação, diretor de arte e até mesmo diretor de God of War 3, afirma que a única influência deles nas novelizações se dá no fato de eles tentarem fazer com que os escritores mantenham a experiência conhecida na franquia, mas Stig não considera as novelizações como canônicas ou lei, então informações contidas na canone das novelizações não são canônicas à linha principal da Santa Mônica, e informações como Kratos viajando para outros mundos não é algo canônico, especialmente
após God of War 4. O multiplayer foi escrito diretamente pelos desenvolvedores e escritores da franquia, e tudo que é descrito ali é canônico. Inclusive, existe até uma aparição do personagem do multiplayer em God of War Ascension, e por isso, todas as habilidades e informações contidas nessa mídia são canônicas. E o mais impressionante de tudo é que as artes conceituais e as informações contidas nela são canônicas também. E novamente eu volto para Stig Asmussen, onde ele afirma que apesar dos artistas não terem envolvimento direto na história, todos os conceitos feitos pelos artistas eram totalmente considerados e implementados na história. Stig ainda disse que todos os membros da equipe tiveram uma palavra na história, especialmente em God of War 3. Os artistas tinham total liberdade para desenhar áreas e suas ideias eram implementadas junto. Até mesmo Cory Barlog afirma que o conceito do submundo infinito, criado pelo artista conceitual Cecil Kim, era a intenção deles, e sempre foi a intenção dos criadores de criar um submundo infinito, e isso se alinha totalmente com as intenções do criador da arte. Então, não tem papo nessa área. E por último, até mesmo God of War Betrayal é canônico. Ele se passa logo após a ascensão à divindade de Kratos em God of War 1. Então, sabendo o que é canônico para a linha grega, vamos analisar seus poderes e habilidades. Antes de irmos para os poderes de Kratos, vamos abordar o elefante na sala, a tão famosa questão geográfica que muitos não parecem entender no verso de God of War. Porém, essa é apenas uma parte introdutória. Vou abordar muito mais a fundo essa questão cosmológica na segunda parte do vídeo, onde vamos abordar Kratos e sua viagem para o reino nórdico. Primeiramente, de fato, todos os reinos existem no mesmo universo, e é algo um pouco complicado, então peço encarecidamente que prestem um pouco mais de atenção. Cory Barlog usou a palavra geografia para descrever todas as mitologias vivendo em um lugar só. Muitas pessoas usam esse termo para nerfar o verso e dizer que Kratos e os deuses são continentais no máximo. Porém, Cory Barlog logo refuta essa afirmação ao dizer que para ele as mitologias seriam como a imagem do campo ultra profundo do telescópio Hubble, onde há múltiplas galáxias, só que ao invés de ser múltiplas galáxias dentro de um universo, essas inúmeras galáxias seriam envoltas na Terra e são separadas por geografia. Uma afirmação estranha, eu sei, porém vai ficar bem mais claro posteriormente. O significado de uma separação geográfica não é algo tão simples e literal como simplesmente ter terra delimitando cada mitologia, pois isso iria contradizer todos os mitos de criação que são completamente heterogêneos uns aos outros. O diretor sênior de arte e animação da Santa Mônica, Bruno Velasquez, afirmou que nada foi retconizado ou modificado na lore grega, e também ele afirmou que Poseidon ainda é o deus de todos os mares, e não somente o deus do mar Mediterrâneo. E é claro, sabemos que Poseidon está morto, então a criação grega continua certa. E aqui vem a frase de ouro: a criação grega continua certa na sua realidade. Os deuses gregos, como sabemos, eram muito arrogantes e nunca dividiriam seu domínio com ninguém, e sua criação é certa para a sua realidade, assim como a japonesa, nórdica e egípcia é certa para a sua realidade. O que isso significa é que todas as realidades existem simultaneamente, mas não no mesmo plano de existência. Na verdade, Kratos e até mesmo os deuses gregos já visitaram outros lugares fora da Grécia, como a Pérsia, Egito, o mar Mediterrâneo e até outros lugares. E em todos os lugares que os deuses foram, eles sempre eram a força dominante, o que confirma que cada panteão é sua própria terra e universo. Cory Barlog ainda diz que todas as mitologias existem no mundo, e a destruição do mundo grego era o que os gregos pensavam que era seu mundo. Por isso, Midgard não foi afetada, mano. E as mitologias são separadas por
reinos, Nossa! onde cada mundo é o seu próprio Da hora. universo. Mesmo assim. E isso é ainda mais reforçado por um post no Twitter da Santa Mônica, onde eles brincam que eles podem ter que viajar para outro reino para completar o jogo, pois Midgard escureceu. Então um usuário comentou que o próprio reino é o Egito, e a Santa Mônica responde que o Egito não é um reino, e sim uma região geográfica, algo que faz imenso sentido se nós formos analisar o mural de God of War 4, onde os diferentes reinos aparecem, o que significa que o Egito que Kratos visitou na HQ Fallen God não é o reino dos deuses egípcios, e sim uma região do mundo grego. E o fato do deus Thoth ter aparecido não muda em nada também, pois já vimos que deuses podem aparecer em outros reinos, como por exemplo, a própria Atena apareceu no reino nórdico. Então, em geral, os deuses respeitam as suas fronteiras de realidade, e apesar de ser extremamente difícil, alguns deuses podem ultrapassar essas barreiras de diferentes formas. Tyr, por exemplo, que ao portar a Unity Stone pode visitar outros reinos, e também a Atena e Thoth, que fazem isso por meios desconhecidos. E algo que fortalece ainda mais essas afirmações é o fato de Freya falar para Kratos que sabe que ele não é desse reino. E como sabemos, regiões geográficas não é equivalente a um reino. E Mimir, que é citado como o homem mais inteligente vivo, também cita que Odin colecionava profecias, e todo o seu jargão de saber de tudo, ter controle, o controle do futuro e de seu destino. Mimir diz que Odin controlaria cada reino de cada terra, em cada mundo, se ele pudesse. Então, incontestavelmente, cada mitologia que existe em mundos paralelos. E mesmo que seja em um único universo, como Corey diz, o fato é que as mitologias existem em inúmeras dimensões de bolso, por assim dizer. Dimensões de bolso dentro de um universo que envolve tudo que existe. Muito similar à cosmologia de Kingdom Hearts ou de Bleach, que já expliquei aqui no canal. E a mitologia da criação nórdica e tudo sobre as aventuras de Kratos vai ser explorado na parte 2. E um fato interessante para encerrarmos essa parte é que Mimir é ninguém menos que Robin Goodfellow, ou Puck, uma fada ou demônio da mitologia celta, que também aparece em contos escandinavos. Então tudo isso foi só para demonstrar que o verso de God of War é muito mais extenso e complexo do que pensávamos. E para começar, Kratos é sobre-humano em todos os aspectos. Até mesmo como um semideus, ele já era capaz de feitos insanos e até mesmo batalhar contra feras mitológicas e facilmente derrotá-las. Mesmo Kratos sendo possui semideus, a força dele já era raiva, absurdamente e quanto mais grande, furioso ele fica, mais suas estatísticas em combate aumentam. Kratos também já se mostrou capaz de fisicamente interagir com almas e até mesmo matá-las com suas próprias mãos. E ele fez isso após ter renunciado todos os seus poderes mágicos e equipamentos para entrar no Elísio. Kratos parece ser um mestre em praticamente qualquer arma que ele toca. E devido ao seu treinamento espartano rigoroso desde a sua infância, ele é muito bem versado em praticamente todos os tipos de armas da época. E isso é visto frequentemente após ele receber ou encontrar uma nova arma. Ele pode até mesmo refletir energias e ataques após conseguir o Golden Fleece, um artefato tão poderoso que praticamente o permitiu refletir quase todos os tipos de ataques. Com esse artefato ele pode até mesmo petrificar medusas, refletindo a própria energia emanada por elas. Com os olhos da verdade, Kratos pode ver através de ilusões e magia negra no nível das fúrias. As mesmas têm poderes dimensionais tão grandes que podem criar dimensões de bolso que contêm um mar incrivelmente extenso. Em termos de magia, ele praticamente teve quase todos os elementos em seu arsenal, mas para iniciar, ele tem a manipulação do gelo, ao utilizar o gelo de Poseidon em God of War Ascension. Essa habilidade o permite até mesmo respirar embaixo d'água. Também há o chifre de Boreas em Ghost of Sparta, que invoca uma tempestade gélida e congela todos os inimigos nos arredores. Com a cabeça de Danal, ele pode controlar animais nas HQs. Com a pedra de Orcus, ele pode criar
criar duplicatas suas, que o auxiliam em combate, e elas até mesmo podem se teletransportar aos inimigos. Através da fúria de Caronte, Imagina ele se os pode caras manipular pegam cargas todos os itens que ele energéticas pega e em jogar todos os contra jogos os inimigos e coloca em para um único produzir jogo danos do massivos. God of War. E através das quebrado diversas Kratos, não cabeças seria? de Medusa, ele pode Nesse jogo? petrificar os oponentes, essencialmente ignorando suas durabilidades. Com o arco de Tifão, ele pode criar poderosas massas de ar e manipular o vento. Kratos pode até mesmo manipular a própria terra através do poder Atlas Quake, que cria poderosos terremotos e joga pedras gigantescas no chão. Kratos teve diversos meios de manipular a eletricidade em sua jornada. A primeira que vimos é conhecida como a Fúria de Poseidon, que ele consegue logo antes de derrotar a Hydra em God of War 1. E esse poder é tão poderoso que através do seu puro poder elétrico, ele pode desconstruir a matéria dos inimigos. E no mesmo jogo, ele consegue a Fúria de Zeus, onde ele manipula raios em forma de projéteis com as próprias mãos. E esse poder deve ser pelo menos tão poderoso quanto a Fúria de Poseidon. Em God of War Ghost of Sparta, ele controla o Olho de Atlantis, que também desconstrói a matéria através de cargas elétricas. Em God of War 2, após perder seus poderes divinos, Cronos passa para ele a Fúria de Cronos, um poder onde ele manipula a eletricidade ao criar orbes elétricas azuis, que até mesmo explodem no contato. E por último temos o conhecido chicote de Nêmesis, que ele consegue após Hefesto fazer para ele, e o permite controlar a eletricidade. No quesito de manipulação do fogo, ele teve diversos poderes. O primeiro, é claro, é sua já conhecida Lâmina do Caos. O segundo foi o fogo de Ares, que ele consegue em God of War Ascension. E esse poder faz com que ele crie imensas explosões de fogo e deixar suas lâminas ainda mais poderosas. Em Chains of Olympus, após derrotar o rei da Pérsia, ele consegue invocar um Djinn de fogo. Em Ghost of Sparta, ele consegue a habilidade Teras Bane, que temporariamente aumenta o poder de suas lâminas e cria imensas explosões de fogo. Kratos, através da magia Flagelo de Erinis, pode até mesmo utilizar um vazio de escuridão que manipula o próprio espaço e suga os inimigos até ali e também a sua energia vital. Em God of War 2, ele consegue a tão famosa Fúria dos Titãs, que faz com que ele fique envolto de fogo e amplifique seus poderes. Kratos também pode manipular o fogo primordial através da magia Luz do Amanhecer, que além de ser a fonte dos poderes do deus Hélios, joga orbes de luz nos inimigos e também possui natureza divina e tem a capacidade de simplesmente reduzir a durabilidade para praticamente nada às criaturas demoníacas ou sombrias. Hélios usou essa luz para banir Ele a pega maldade muitos poderes no primordial decorrer do para jogo, né, as cara? sombras. Cada jogo os Eventos que poderes acontecem mudam, nas tipo, extensivas é mesmo tipo de elemento, mas muda novelizações totalmente, encontradas né, em o God of estilo War: dele. The Lost World. Muito da hora. Agora vamos analisar a sua famosa manipulação do tempo. Com o amuleto de Ouroboros, Kratos pode manipular o tempo de diversas maneiras. Ele pode retroceder o tempo, manipular a idade de objetos e até mesmo inimigos, e pode também reduzir o fluxo temporal. Ele até mesmo pode reduzir o fluxo temporal ao utilizar o amuleto das Irmãs do Destino. E agora vamos entrar na sua habilidade mais controversa, sua manipulação de almas. Em God of War Ascension, Kratos consegue o poder das almas de Hades, onde ele pode invocar poderosas rajadas de energia de almas, e invocar as almas e as partes dos habitantes do submundo. Em God of War 1, ele pode invocar o exército de Hades para auxiliá-lo em combate, soldados completamente etéreos que literalmente despedaçam os inimigos. Através das lâminas do exílio, ele é capaz de ressuscitar as almas dos seus camaradas espartanos e usar a famosa habilidade Army of Sparta. Após derrotar Hades, ele consegue uma arma que provavelmente é sua mais poderosa, com exceção, é claro, da lâmina do Olimpo, as tão conhecidas Garras de Hades. Essas garras permitem que ele literalmente roube a alma do inimigo e absorva seus atributos. Hades, na sua forma base, conseguia facilmente lutar e subjugar Cronos, e até mesmo sugou a alma de Atlas, e ao mesmo tempo o derrotou no puro músculo. É claro que com uma pequena ajuda de Poseidon. Atlas é o mesmo ser que segura todo o universo superior em suas costas. Mas essas habilidades, com exceção das garras de Hades, foram somente para sua forma de semideus. Agora vamos analisar seus poderes que ele adquiriu
adquiriu quando se tornou o deus Caraca. da guerra. Como deus da guerra, Agora todas as suas que habilidades começa a anteriores apelação, são né? amplificadas. E ele ainda recebe poderes Imagine, como cara. regeneração, visto que ele se regenerou completamente após ter libertado a esperança ao mundo. Isso tudo após ter cravado a lâmina do Olimpo na sua barriga. Kratos também é imortal ao tempo e pode viver indefinidamente através da sua regeneração e pode até mesmo escapar do submundo caso seja morto. E falando em morte, quando Kratos matou Thanatos, ele se tornou a própria morte, o destruidor de mundos, algo que foi dito pelo próprio Zeus. E seguindo a lógica, por ele ser o deus da guerra, ele deve possuir os mesmos poderes de Ares, como manipulação do tamanho, sentidos aguçados o suficiente para sentir seres a milhares de quilômetros de distância, a capacidade de criar dimensões de bolso, criação de armas e até mesmo controlar buracos negros e vazios. E é claro que depois de ele arrancar as asas de Ícaros, ele pode voar facilmente e através da lâmina do Olimpo, ele tem acesso a energias divinas A arma mais poderosa, né, cara? E ele também tem a mesma Blade capacidade of de Olympus. Zeus de simplesmente transportar entidades para outros lugares, assim como Zeus fez com os titãs ao bani-los para o Tártaro durante a Titanomarquia. Kratos, na verdade, replicou esse feito após manipular o tempo e viajar milhares de anos no passado, e então teletransportou todos os titãs para o futuro, para ir à guerra contra os E depois ele deuses. matou os Agora, titãs se ainda, tá? tratando do seu estado, quando ele usa o Cara. poder da esperança, todos os Kratos seus é atributos são realmente um aumentados monstro, filho. exponencialmente. Ele ainda recebe habilidades como a manipulação conceitual. O personagem que é usuário desse tipo de habilidade pode utilizar conceitos intangíveis e abstratos como uma arma. No caso de Kratos, ele pode utilizar o próprio conceito da esperança, um conceito universal que faz parte de toda a criação e de todos os seres vivos. Mas Kratos pode usar essa ideia abstrata como uma arma. E no verso de God of War, a esperança é a arma mais poderosa de todas, superando tudo e todos, até mesmo os primordiais, que são conceitos abstratos que existiam antes da própria realidade. E falando em conceitos abstratos, Kratos se torna uma completa abstração no universo, pois ele se torna a manifestação física da esperança, e sua verdadeira forma é a própria abstração. E ele nunca irá morrer enquanto aspectos como sua alma, corpo e até mesmo fragmentos de sua mente existirem, essencialmente dando a ele uma alta resistência à manipulação da matéria e da realidade. Lembram que eu disse que Kratos podia interagir com seres não físicos antes? Agora ele pode interagir fisicamente com abstrações como o medo, pois Zeus utiliza da mesma manipulação conceitual de Kratos e usa o medo como uma arma. E Kratos ainda assim foi capaz de destruir e burlar a imortalidade conceitual de Zeus. Os dois nesse ponto com certeza eram até superiores à chama do Olimpo. A chama pôde matar Pandora, um ser que não está vivo, mas ao mesmo tempo não está morto. Kratos pôde até mesmo burlar a sua própria resistência à manipulação conceitual e liberou a esperança ao mundo. Agora, no quesito de suas resistências, como um semideus, ele é extremamente resistente aos elementos que ele mesmo domina, e até é resistente aos efeitos de monstros mitológicos, como a petrificação da Medusa e o veneno ácido da Manticora. Kratos até mesmo é resistente à negação de poderes, pois as mãos de Hades podem transformar pessoas em almas perdidas, essencialmente nulificando seus poderes e sua durabilidade. Kratos pode até mesmo resistir à manipulação da realidade e ilusões das fúrias, que são ditas em God of War Ascension a poderem distorcer os sentidos da pessoa e até mesmo a área ao redor delas. Além disso, ele pode facilmente resistir à manipulação temporal do amuleto de Ouroboros e até mesmo destruiu em combate Castor e Pollux, sendo que os mesmos estavam utilizando do amuleto de Ouroboros e tinham altos poderes de manipulação temporal. Como o deus da guerra, ele fica imensamente mais resistente às habilidades anteriores e ainda recebe mais resistência à manipulação espacial, pois ele é altamente resistente
aos poderes de Erinis, que criam um vazio que suga completamente os inimigos. Kratos também demonstrou uma alta resistência à desconstrução da matéria, visto que ele pode facilmente resistir aos poderes de Poseidon. Ele também é muito resistente à clarividência, pois os juízes do submundo não conseguiram ler o seu destino. Além disso, ele pode resistir ao canto das Sirens, que é confirmado a conseguir enlouquecer um mortal somente com sua voz. E talvez a sua resistência mais notável é sua extrema resistência à manipulação de almas, onde ele facilmente resiste às tentativas de Hades de literalmente sugar sua alma. Em God of War 3, ele simplesmente nada no rio Styx e somente perde um pouco de seus poderes. O rio Styx é um rio cheio de almas e pode matar qualquer um que beba de sua água. Ele também é extremamente resistente à manipulação da mente e pode resistir facilmente à persuasão de Perséfone, que estava tentando manipulá-lo a deixar os deuses morrerem. E esse feito foi realizado quando ele ainda era um semi-deus. Ele ainda possui uma imensa resistência à manipulação do destino, pois as irmãs do destino não conseguiam ter poderes sobre ele. Isso tudo por causa do poder que ele recebeu da Caixa de Pandora. Vale lembrar que as irmãs do destino são consideradas os seres mais poderosos da mitologia grega. A própria Láquesis, uma das 3 irmãs, diz que não há poder maior que as irmãs do destino, e foram elas que decidiram que os titãs seriam derrotados. E de acordo com elas, elas foram as responsáveis que permitiram que Kratos chegasse tão longe. Então podemos ver que as irmãs são insanamente poderosas e regem o destino de todos os seres no multiverso grego. E Kratos simplesmente resiste a isso. E com o poder da esperança, todas as suas resistências são imensuravelmente ampliadas. E como eu disse, ele se torna extremamente resistente à manipulação conceitual do medo e negação de poderes. Algo absurdo, não acham? Ele No quesito literalmente de é a potencial destruição, né, destrutivo, cara? Não vamos tem estabelecer como. algumas coisas Tudo que ele muitas conquistou pessoas não entendem é em muita relação coisa, à cara. lore Poder grega de God of destrutivo, War. poderes. Primeiramente, o submundo O cara é de realmente fato enfrentou vários infinito, deuses, e literalmente pegando as matou todos informações os deuses anteriores gregos, sobre a cara. Canone e a equipe de God Muito of War, monstro. a intenção sempre foi fazer o submundo infinito, e ele é descrito como um abismo escarlate de magnitude imensurável. E na história de Atlas é dito que ele foi jogado no domínio infinito dos mortos. Então a conclusão, o submundo é infinito. Segundo, o pilar do mundo segurava todo o mundo superior com o objetivo de não fazer toda a realidade, ou seja, o universo superior e o submundo literalmente se chocarem e acabar com toda a criação. E essa afirmação vem diretamente de um post oficial da página de God of War no Facebook. E no post é afirmado que Atlas achava que o pilar do mundo ia destruir somente o Monte Olimpo, mas na verdade ia fazer o mundo dos vivos colapsar com o dos mortos e por consequência destruir toda a criação. E após o pilar ser parcialmente destruído, Atlas foi posto imediatamente para segurar todo o universo superior. Muitas pessoas acham que Atlas segura somente o planeta ou o disco por causa dessa arte, porém temos diversas confirmações que o mundo superior é de fato um universo. A primeira é do manual de God of War, onde é dito que Atlas segura os céus em seus ombros. A segunda é na introdução de God of War Ascension, onde é mostrado Urano levando um murro e sendo responsável direto pela criação de todo o cosmos. Os primordiais são confirmados a serem comparáveis uns aos outros, assim como os titãs e deuses. A terceira prova é a fala de um dos filhos de Urano, um dos 3 hecatonqueres conhecidos como Gyges, que durante os eventos da HQ diz diretamente que seu pai foi o responsável pela criação do universo. Então precisamos falar sobre a Terra, ou o disco, pois a Terra em God of War é de fato plana, como podemos ver nessa arte conceitual, mas precisamos analisar o porquê do formato. A ideia de uma Terra plana vem da visão de universo do filósofo Homero, onde ele acreditava que os céus tinham 3 intervalos ou níveis.
níveis. Nesse universo, o mundo é plano e o submundo está diretamente abaixo dele. Homero acreditava que a Terra era um domo e Homero acreditava que existia o ar, que vai até as nuvens, e a partir das nuvens existia o éter, que vai até os astros. E é da mesma forma da Terra para o Hades e do Hades E aí para confirmamos o Tártaro. que a Terra o Olimpo é plana. fica em oposição ao Os Tártaro. terraplanistas God ficam of tudo War, de felizes fato, com isso. usa o planeta em forma de disco, mas não como as pessoas pensam. Atlas não segura simplesmente um disco plano, mas sim toda a Terra e o universo superior, pois essa foi sua punição por danificar o pilar do mundo. E agora, falando sobre os titãs, a escritora de God of War Ascension confirma que Cronos, o filho de Urano, derrotou seu pai. Bruno Velasquez, um dos animadores principais, ainda afirmou que a batalha entre os dois foi de uma escala cósmica, e até mesmo a espada de Cronos no multiplayer de God of War Ascension tem um ataque descrito como o traidor de Urano. Cronos também foi dito de ter criado o próprio tempo no universo inteiro. E Zeus e seus irmãos derrotaram todos os titãs, inclusive Hyperion ou Hyperion, que criou uma lança no núcleo do Sol, e ela possui a força para suportar todo o peso do cosmos nela. Então dá pra ver que é uma arma imensamente poderosa. Porém, ela não é nada comparada à lâmina do Olimpo. Mas como sabemos, a arma mais poderosa do verso é o poder da esperança. Um conceito que já já vamos ampliar mais. Enfim, sabendo disso, vamos analisar o poder de Kratos. E seus primeiros oponentes de respeito, canonicamente, são enfrentados em God of War Ascension, as tão famosas Fúrias, entidades criadas pelos primordiais. E a mais poderosa delas pode criar uma dimensão com um vasto oceano. Um oceano tão vasto que nem podíamos ver o fim. E Kratos, nesse ponto, no mínimo, é comparável aos guerreiros de Poseidon, que no multiplayer podem utilizar a lança de Poseidon, que tem como poder as tempestades imensas do mar Mediterrâneo. E essas tempestades no nosso mundo são conhecidas de se estender da Itália até a Grécia. Então podemos dizer que pelo menos Kratos nesse ponto está no nível cidade. Em Chains of Olympus ele usa a manopla de Zeus e literalmente força o titã Atlas a segurar o universo superior. Vale lembrar que Atlas era equivalente a Cronos praticamente. Porém, Kratos não escala da manopla. Em God of War 1 ele abre a caixa de Pandora e recebe o tão conhecido poder da esperança, como havia dito anteriormente, a arma mais poderosa do universo grego. Então ele enfrenta e mata Ares, um dos olimpianos mais poderosos, e com certeza é mais poderoso que Hélios. O mesmo derrotou a primordial Nyx e a forçou para fora do céu da noite, e seu poder foi usado na tentativa da destruição do pilar do mundo, e o danificou a ponto de Atlas ter que substituí-lo, um feito de pelo menos nível universal. Então eu diria que Kratos, como deus da guerra, está pelo menos no nível universal em potencial destrutivo. Após esses acontecimentos, Kratos enfrentou e derrotou Thanatos, o primordial da morte. E como eu havia dito, os primordiais são comparáveis uns aos outros. E vale notar que o reino de Thanatos é um universo separado de toda a continuidade grega. E Kratos, após ficar com raiva, facilmente derrotou Thanatos, um ser de pelo menos nível universal. E a partir daí, a matança pelo panteão grego só continua. Kratos mata Poseidon, mata e suga a alma de Hades, que tinha dentro de si a alma de Atlas. Mata facilmente o criador do próprio tempo, Cronos, e até mesmo luta de igual para igual contra seu pai, Zeus. E falando em Zeus, quando ele usou sua forma da abstração do medo, ele matou Kratos com um único ataque e quebrou seu pescoço. Mas como Kratos tem o poder da esperança, ele literalmente volta à vida e destrói em combate a abstração do medo de Zeus. E também o próprio Zeus, sendo que o mesmo não podia fazer nada contra ele. Então, analisando todo esse contexto anterior e os feitos de Kratos, podemos facilmente colocá-lo no nível universal, e eu até diria nível universal mais, como um deus. E com o poder da esperança, eu ainda digo que ele é pelo menos nível universal mais, e na minha opinião, nível multi-universal. Absurdo, Kratos. Olha o nível que tu chegou, cara.
O mais forte deus grego. No quesito de velocidade, como um semideus, Kratos permanece nos níveis de velocidade de God of War Ascension, onde ele é confirmado por Izzy Medrano, um dos artistas conceituais de ter a velocidade de combate mais rápida que a luz. Pois ele afirma que os guerreiros de God of War Ascension são inferiores a Castor e Pollux, e é claro, Kratos é mais poderoso e mais rápido que ambos. E os guerreiros até mesmo usam a habilidade Essência de Hyperion, que abre um portal de Hyperion e dá a eles um buff de velocidade, e eles então se movem na velocidade da luz. Agora, como um deus e após ter absorvido o poder da esperança, precisamos analisar um feito realizado por Helios em Chains of Olympus, onde ele simplesmente ilumina todo o submundo infinito. E nem preciso dizer que isso é um feito de velocidade infinita, mas para vocês que não estão convencidos, Hermes foi confirmado pelo produtor de God of War 3, Steve Carterson, de poder desviar da luz de Helios, ainda dizendo que foi um feito intencional. E vimos também que Kratos derrotou Hermes e sabemos como a luta termina. E mesmo que a velocidade de combate infinita pareça absurdo para vocês, também há o feito absurdo das Irmãs do Destino, que não corresponde à velocidade infinita, mas é massivamente mais rápido que a luz. O feito vem do fato das Irmãs do Destino gerenciarem as linhas do tempo de todos os seres vivos na existência, e elas fazem isso pelas linhas que estão espalhadas em seu templo, e Kratos até mesmo é mais rápido que elas e as enganou diversas vezes durante o combate, e nem precisamos dizer que ele as derrotou. Kratos em God of War 3 literalmente extermina todo o panteão grego e mata todos os deuses superiores. Ele até mesmo detona Zeus na abstração do medo, que deve ser imensuravelmente mais rápido que Hermes. Então, chegamos a qual conclusão? Kratos, como um semideus, possui velocidade de combate massivamente mais rápida que a luz, devido ao fato de ele ter derrotado e ser mais rápido que as Irmãs do Destino. E como um deus, e principalmente com o poder da esperança, ele é muito superior à sua velocidade de semideus, e ao que tudo indica, Kratos possui velocidade de combate infinita, ou instantânea. Então, esse foi o verdadeiro poder de Kratos. E já estou até adivinhando a fúria de algumas pessoas nos comentários, dizendo até mesmo que a palavra dos desenvolvedores não importa, e Kratos é nível montanha ou construção. Mas enfim, me digam sua opinião sobre Kratos. Achava que ele seria mais fraco ou mais forte? Comente abaixo e inscreva-se para acompanhar os futuros uploads do canal. Realmente poderoso demais o Kratos. Agora, se os criadores, os desenvolvedores e os criadores falaram que o Kratos é desse jeito, tem que ser, né? Porque são os criadores. Basicamente, são eles que dão os poderes para o Kratos. Aí você ir contra os caras que meio que criaram basicamente a história de Kratos, não tem como, né? Porque, claro, no jogo os caras não fazem isso específico pra quê? Pra não ficar realmente quebrado, né? Tipo, o Kratos chegar na velocidade super rápida, derrotar seus inimigos e pronto. Os caras diminuem isso no jogo, tipo, não deixa explícito pra não ficar um jogo sem graça. Aí deixa um jogo bem equilibrado pra jogar. Mas é realmente muitos poderes que o Kratos tem, né? Tipo, porque se levar em conta só os poderes deles, que ele não adquiriu, que tipo, que ele já tem já de nascença, são bem poucos os que ele tem. Mas o que ele vai adquirindo depois, conforme o tempo vai passando, é realmente só poderes muito absurdamente quebrados, cara. E outra, tipo, imagine se os criadores criassem um jogo de God of War onde todas as armas de todos os jogos tivesse, cara, tanto as magias quanto as armas. Nossa! Imagine um Kratos usando todo o seu poder ao máximo, cara, desde o começo até onde ele chegou atualmente. Tipo, adquirir todos os poderes novamente, as armas, tudo. Nossa, cara, não teria um ser que conseguisse bater de frente contra o Kratos, cara. Pelo menos não até agora, né? Porque pra quem viu o Ragnarok aí, viu o quão forte o Thor era, viu o quão forte o Odin. Odin realmente bem apelão, caraca. Mas imagine, nossa, que foda, cara. E eu fico só no aguardo agora, né? Pra saber quando que vai lançar o próximo God of War. Pra chegar às outras mitologias, cara. Imagina, não sei se eles fariam isso, mas se eles chegaram a comentar sobre as outras mitologias, é bem provável que façam.
Não sei se eles parariam agora com God of War. Mas imagine enfrentar os deuses egípcios, os deuses japoneses, cara. Nossa, seria muito top, cara. Que os deuses japoneses também tem uns bem poderosos, né? Daí no egípcio também tem Anubis, tem. Nossa, tem vários. Osíris. Nossa, é muito deuses também, cara. Então, mais um aí. Tem muita continuação ainda pra fazer no God of War. Caso os criadores queiram, né? Mas então é isso, pessoal. Valeu pra quem acompanhou até agora. Se gostou, só curte e se inscreve no canal. Deixa nos comentários um vídeo e uma música interagindo, beleza? Indo nessa, falou, até a próxima e fui.